Bem-vindos a mais um vídeo do projeto Competic. Este vídeo vai focar-se muito na componente das ferramentas de produtividade associadas ao Google Drive. Nós, na verdade, num dos vídeos anteriores já percebemos como utilizar a própria Google Drive e neste vídeo o que vamos fazer é navegar um pouco pelas várias aplicações que fazem parte todo este ambiente da Google. Em termos práticos, quero-vos mostrar duas grandes aplicações, que são a aplicação para processamento de texto e a aplicação para criar e gerir folhas de cálculo. São a base, constituem aqui duas ferramentas de acesso gratuito e que, na verdade, são totalmente compatíveis com as ferramentas Microsoft que nós estamos habituados, nomeadamente o Microsoft Office, e, portanto, é interessante podermos perceber como é que elas se portam. Para percebermos melhor quais são estas aplicações então que fazem parte, clicamos ali naquele botão de mais e percebemos todo o ambiente aplicacional que temos aqui agarrado ao Google Drive. Na verdade, então, como eu vos disse, existem as três principais aplicações, Google Docs, Google Sheets e Google Slides, que na verdade são aplicações compatíveis com Word, Excel e PowerPoint, respectivamente. Em termos práticos, se quisermos criar um documento de texto, então utilizamos o Google Docs. Para isso basta clicar aqui nesta opção, Google Docs, e automaticamente o que o Google vai fazer é mostrar-nos aqui uma ferramenta de edição de texto, de documentos de texto. Ora, o que é que nós temos aqui? Temos um ambiente que em toda a linha é muito semelhante a um ambiente de um processamento de texto comum. A única diferença é que estamos a falar de algo que é feito online sem que tenhamos a necessidade de instalar qualquer tipo de software. Em toda a linha, o que é que temos? Temos aqui todas as capacidades de processamento de texto. Podemos pôr aqui um conjunto de estilos e de detalhes que nós faríamos num ambiente normal. Por exemplo, a componente de customização ou personalização do texto, com a aplicação dos estilos, com a aplicação até aqui de alguma forma dos alinhamentos. Por exemplo, se queremos um texto centrado, se queremos que um outro subtítulo esteja também centrado, mas na verdade queremos usar aqui estilos pré-definidos, podemos fazê-lo exatamente como temos num Word comum, okay? E temos aqui toda esta componente de aplicação e de estilo. Em termos práticos, temos também aqui um conjunto de menus com várias ferramentas que nos permitem, de alguma forma, manipular este documento. Se repararem aqui no menu do inserir, podemos na mesma inserir imagens, tabelas, próprios desenhos, sejam novos desenhos ou desenhos que vocês já tenham armazenados na vossa Google Drive, gráficos, linhas, notas de rodapé, até caracteres especiais e equações. Portanto, há aqui todo um conjunto de opções que se podem utilizar para manipular documentos através do Google Drive. Outra opção também muito comum é a tal parte da formatação, que vocês podem fazer diretamente através aqui deste menu do formatar ou então através dos atalhos diretos nesta barra. Relativamente às ferramentas, estamos a falar de ferramentas muito comuns também, desde a verificação da ortografia à contagem de palavras, que tem muita utilidade se pensarmos que grande parte, por exemplo, das candidaturas a projetos têm limites de palavras, convém que possamos perceber como é que estão os nossos textos, se estamos dentro dos intervalos ou não. Existe também aqui uma funcionalidade que é relativamente recente, que é a parte de podermos, através do nosso microfone, podermos ir ditando o texto que queremos que o Google vá escrevendo. Esta funcionalidade funciona naturalmente, ou foi desenvolvida inicialmente para a língua inglesa, mas já tem resultados muito simpáticos para o português. Relativamente aos suplementos, bem, lá está, é como no nosso Word típico, podemos incluir um conjunto de suplementos, ou seja, mini aplicações que podemos utilizar para formatar todo este documento. A seguir, temos esta opção de nomear o documento. Para isto, simplesmente clicamos aqui em cima, dizemos que este é o nosso documento de teste, okay? E ele automaticamente vai guardando este documento na nossa Google Drive. Se quisermos partilhar diretamente esse documento, então temos aqui no lado direito este grande botão de partilhar, onde clicamos
e são-nos mostradas aqui duas opções para partilha. A partilha diretamente com pessoas, através de um e-mail, ou então através da utilização de um link que podemos enviar. Simplesmente clicamos em copiar e podemos enviar este link para um conjunto de pessoas para que eles possam então perceber ou ter acesso a este documento. E, se repararem, há aqui vários modos de acesso, nomeadamente esta possibilidade de visualização ou edição ou apenas comentário. Okay? Então, tanto no componente normal de partilha através do e-mail, está aqui feito através deste iconezinho, como através do copy do link, podemos perfeitamente ter esta noção de partilha do ficheiro. Relativamente ao Google Docs, esta é a visão simplista sobre a utilização desta ferramenta. Então, temos desde a parte da composição do documento, à formatação, à inserção de conteúdo e à parte da partilha, ou seja, do trabalho colaborativo, que é uma das mais-valias desta ferramenta, é podermos colaborativamente construir um documento. Se pensarmos nas nossas organizações, isto é das funcionalidades que mais nos vai fazer falta. Mas, olhando também não só para o Google Docs, mas principalmente também aqui para o Google Sheets, nós se voltarmos à componente base do Google Drive, vamos então criar uma nova folha de cálculo para que possam ver como é que funciona este ambiente. O comportamento é igual. Seta aqui o botãozinho do mais e descemos e temos aqui esta opção do Google Sheets. Ao clicarmos, basicamente o Google faz-nos a mesma opção de abrir o editor de folhas de cálculo. Conforme podem reparar, estamos perante um ambiente visual que é em toda a linha igual ao Excel, ou muito semelhante àquilo que é o Excel, como nós o conhecemos, com todas as opções que também temos normalmente disponíveis. Então, em termos práticos, estamos perante um manipulador de folhas de cálculo. Como normalmente as nossas folhas de cálculo servem para realizar de alguma forma cálculos que na maior parte dos casos até são automáticos. Nós estamos inclusivamente habituados a construir fórmulas que nos permitam trabalhar estes dados. Eu posso-vos mostrar aqui de alguma forma como podemos trabalhar com este operador. Imaginemos que queremos fazer uma soma. Então, podemos literalmente, ou podem perceber muito facilmente, que a forma de interagir com este automatismo, todas estas ferramentas e estas fórmulas que estão nativamente inerentes a uma folha de cálculo, se podem utilizar da mesma maneira como o faríamos. Então, se eu quiser somar, por exemplo, o valor 1 e o valor 2, ok? Então, simplesmente faço esta soma e ele apresenta-me o valor relativamente ao total. Portanto, se eu quiser ir fazendo somas encadeadas, não preciso estar, ou seja, tenho exatamente o mesmo automatismo que tenho em qualquer processamento em qualquer folha de cálculo, com processamento automático de cálculos. Portanto, esta é novamente uma ferramenta de alguma forma que pode ser útil no dia a dia das organizações. Relembro novamente, os custos de licenciamento não existem, estamos a falar de uma ferramenta gratuita e que é compatível com formulários ou com ficheiros que nós tipicamente manipulamos no Excel. Portanto, tudo aquilo que vocês conseguem fazer no Excel, conseguem-no fazer de alguma forma aqui, com a vertente de que se quiserem inclusivamente fazer novamente a partilha desta folha de cálculo, vocês podem atribuir o nome, vamos chamar a isto folha cálculo 1, e a partir daqui, do momento em que aguardam, podem novamente, tal como fizemos há pouco no Docs, aqui podem também partilhar com outras pessoas ou obter os links para partilha, sempre com as mesmas opções e as mesmas permissões de edição e de visualização. Portanto, só para recapitular, temos aqui duas ferramentas da componente da Google, do Google Docs e a Google Sheets. Isto são ferramentas que podem e devem ser utilizadas no âmbito das nossas organizações. Os custos de licenciamento são, em toda a linha, inexistentes e a curva de aprendizagem é, conforme puderam verificar, muito baixa, não é significativa sequer. Porquê? Porque o ambiente visual e inclusive o ambiente funcional é semelhante, ou muito semelhante até, ao ambiente ao qual nós estamos habituados, nomeadamente no Microsoft Office. Portanto,
aqui mais duas dicas sobre ferramentas que podem utilizar no dia a dia da vossa organização.